Estamos no 70º dia de aparecimento de casos de Covid-19, dias que equivalem ao número de mortes, ou seja, como se tivesse ocorrido uma morte por dia, e ainda estamos com a curva de novos casos crescente. Hoje, dia 22 de junho, passou a valer o decreto de número 646, de 20 de junho, que trata do início da segunda fase da reabertura gradual do comércio de 8 setores aqui da cidade de Bacabal. Segundo o site da Prefeitura, o que determinou essa reabertura gradual e o início dessa segunda fase foi, abre aspas, indicadores epidemiológicos permitem o início da segunda fase de abertura do comércio em Bacabal, fecha aspas. Esses indicadores são ainda, segundo a Prefeitura, abre aspas, índices como número de óbitos e a quantidade de leitos disponíveis na rede pública de saúde, fecha aspas. Além de, abre aspas mais uma vez, a estabilização do crescimento da doença, fecha aspas. Então, a pergunta que te faço agora, senhor Bartolomeu, é para saber qual a sua opinião a respeito dessas medidas e como o senhor avalia o desempenho da Prefeitura na gestão dessa crise. Wesley, eu penso que na situação que nós nos encontramos, não é o momento ideal para essa reabertura, não é? Você mesmo trouxe aí um dado de que é como se nós tivéssemos tido um caso por dia de lá para cá e continua crescendo. Não foi isso? Então, eu penso que não é o momento dessa reabertura. No entanto, se faz necessário nós voltarmos um pouco no tempo, porque a partir do caos instalado é meio complicado. Então, eu penso que para resolver essa problemática, deveria ter se pensado e entrar em ação desde o início para esse combate do coronavírus. Então, medidas teriam que ser tomadas desde o início para evitar esse momento. Evitar essa pressão do comércio, à prefeitura, porque eles poderiam estar voltando tranquilamente, a exemplo de cidades como Florianópolis em Santa Catarina, porque tomaram as medidas logo no início. Então, a atuação é sempre o melhor remédio em se tratando de saúde, de vidas, do ser humano. Então, penso eu que as medidas deveriam ter sido tomadas desde o início, medidas efetivas, medidas rígidas, para que hoje houvesse a possibilidade de retorno do comércio tranquilamente, sem essa pressão e sem colocar mais vidas em risco. Certo. Ok? Você certo, quer saber agradeço. de algumas medidas que poderiam ter sido tomadas? Entendi. Certo. Bartolomeu, segundo pesquisas realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, constataram que os efeitos da pandemia são mais devastadoras em populações mais carentes e que vivem em áreas sem saneamento básico e onde a oferta de serviços de saúde é mais escassa. Ali, o índice de mortalidade é agravante. Trazendo já para o nosso contexto, aqui para a nossa cidade de Bacabal, nossa realidade local, você vive no bairro mais antigo da cidade, um dos que tem índices altos de vulnerabilidade socioeconômica e que é anualmente atingido por enchentes do Rio Mearim. Eu estou falando do bairro Trizidela. E as condições de vida da população que mora por lá, como também de outros bairros periféricos. E por periférico, eu quero dizer afastado do centro da cidade. Gostaríamos de saber, então, quais medidas ou estratégias em um eventual governo seu o senhor adotaria para incluir nas políticas públicas essa população sem assistência. Como você agiria para diminuir essas questões de vulnerabilidade e o abismo entre a periferia e os bairros centrais? Wesley, nesse sentido, seria necessário a criação de políticas públicas voltadas para esses bairros de vulnerabilidade, tanto para a economia, para a situação socioeconômica, como para a ambiental, educação e etc. Então, teria que ser criado políticas públicas voltadas para essa amenização da pobreza e a diminuição dessa situação de vulnerabilidade. Para isso, a gestão teria que pensar junto à população, teria que ser uma gestão democrática,
em que o gestor não iria governar somente com seu secretariado, mas com a população, pois a população que sabe a demanda daquela localidade, a população que sabe o que está precisando para a saúde, o que está precisando para a educação, mas sim que teria que ser feitas essas políticas públicas voltadas para esses bairros. Inclusive, a gente pensa muito na área da saúde, da educação, como, por exemplo, no bairro Presidela, seria colocar locais de oferecendo cursos profissionalizantes, técnicos com palestrantes para colocar a visão dos alunos para além desse ambiente de marginalização, de drogadição, de exposição ao tráfico, dessa cooptação pelo tráfico. Então, para abrir a mente dos moradores, dos adolescentes que saem do ensino médio, para além dessa realidade, para uma possibilidade de outra realidade. É claro que isso não estamos fugindo, não estamos querendo fugir da localidade, tirar o foco da juventude, dos moradores daqui, para uma possibilidade de mudança de local, não é isso. Mas para que só dessa política pública aqui no bairro, desculpa, desse local, com oferecimento de curso técnico profissionalizante e essas palestras abrindo a mente dos jovens, já é algo muito, muito significativo. Isso seria gratuito. Então, essas políticas públicas teriam que existir. Mas daí, aí viria o quê? Políticas públicas para o meio ambiente, para o esporte, mas eu queria agregar aqui, entende? Aqui na localidade e nos outros bairros periféricos e, consequentemente, iria atingir toda a cidade. Aqui o professor Jackson está mandando uma pergunta, deixa eu fazer aqui a leitura da pergunta dele. Ele questiona: a assistência municipal às famílias em vulnerabilidade e situação social tem registro efetivo? Como você avalia essa questão? E qual seria a forma de trabalho direto com elas? Primeiro, de uma identificação das famílias de maior vulnerabilidade, porque politicamente se faz por prioridades. É claro que ninguém é melhor do que ninguém, não está se fazendo aqui a acepção de pessoas, mas fazer porque a Secretaria de Ação Social tem esses dados. Desculpa. A partir do NIS ali, Bolsa Família, entre outros. Então, fazer essa identificação das famílias de maior vulnerabilidade, para daí entrar com políticas públicas mais efetivas, para além do Bolsa Família. Entende? Com políticas públicas voltadas, como eu já falei, para várias áreas da gestão. E aí, como sempre, a gente fala sempre isso, tem que haver essa interação também. O gestor tem que ir nos bairros periféricos, não somente em tempo de política, mas está sempre lá, junto ao seu secretariado, junto aos diretores da escola, que tem também esses dados dessas famílias de vulnerabilidade socioeconômica, também famílias que têm os pais de crianças que estudam, mas que não têm condição de acompanhar esses estudos dos seus filhos porque são analfabetos. Então, com certeza, a gente trabalharia com essas famílias e seria a partir mesmo, Wesley, dessa interação governo, secretaria e comunidade, em que o governo iria realmente acompanhar de perto essa situação. Conversar com as famílias, ir lá ver o que é mais necessário naquele momento, entende? Eu penso que para ser efetivo tem que ser uma gestão democrática, o governo tem que participar da vida, quando eu digo da vida não, mas da vida das pessoas, é que ele tem que estar lá na comunidade vendo as demandas. Respondeu a pergunta? Certo, agradeço. Continuando, em uma matéria que saiu recentemente em portais de notícia como o G1, Hoje em Dia e O Tempo, afirma que, abre aspas, o coronavírus é encontrado em 100% de amostras do esgoto de 2 bacias que atendem Belo Horizonte e Contagem, cidades de Minas Gerais. Diz pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, interligado com a Universidade Federal de Minas Gerais. Fecha aspas. Em nossa cidade, é fato que apenas 30% dos domicílios têm esgotamento sanitário adequado, segundo dados do IBGE. O saneamento básico é questão de saúde pública e dever da prefeitura. Aqui no município, a maioria da população irá dizer que, durante anos,
tem enfrentado a falta d'água e que já é um problema crônico. Qual é a sua perspectiva de como a prefeitura poderia trabalhar para resolver essa problemática? Ah, Wesley, primeiro, faz necessário entender que, desculpa mais uma vez, é a rinite aqui. Essa problemática é antiga, você já falou, e não é questão só do governo atual, mas a gente costuma falar também que a gente elege o governo para resolver as problemáticas, né? A gente elege alguém para resolver as problemáticas. E isso não é feito. Para a resolução da falta de água, que você citou, né? É isso que você quer saber, né? O que a gente faria? Isso. Primeiro, a gente tem que... Depois eu vou nesse ponto, eu vou embora lá para o ponto da falta de água. Vamos lá. Então, para resolver a questão da falta de água, a gente está escrevendo sobre isso. Então, o que teria que ser feito? Primeiro, teria que ser contratada uma equipe técnica que entende da área para fazer um trabalho de identificação da problemática dessa falta de água na cidade de Bacabal. A partir dessa identificação, trabalhar na resolução desse problema. Talvez uma dessas problemáticas seja a encanação, que é antiga, a natureza dela pelo menos é antiga, muito antiga, é de amianto, que pode causar causar problema na saúde da população. Então, uma equipe técnica qualificada para fazer essa identificação dessa problemática e realmente resolver. Wesley, recurso para isso não falta. É para trocar uma encanação? Vai dar trabalho? Vai. Então, não, vai dar trabalho, mas tem dinheiro para fazer? Então faça, é para fazer, não importa. Tem que dar trabalho, não tem resolução de problemas sem trabalho. Vai dar trabalho, mas é para fazer, para resolver a problemática da água da população de Bacabal. Não, porque vai gastar muito dinheiro. Gaste, não tem dinheiro, não tem recurso. A gente usaria os recursos do SAAI para comprar equipamentos novos, comprar bombas novas e modernas, também seria outra medida, mas cada área da nossa gestão, Wesley, a gente iria, é claro que a gente ia trabalhar durante todos os anos para resolver e deixar a cidade bela, mas cada área, de imediato, tem uma urgência da água, e a identificação dessa problemática, e a partir da identificação realmente resolver, seja trocar encanação, seja trocar bomba, seja trocar o que for, seja o equipamento que for, mas é para resolver. Entende? É claro que, como eu já falei, uma equipe técnica qualificada ia ser contratada para fazer esse trabalho. Tudo dentro da lei, com transparência e tudo. A população vê o que está sendo feito, quem está fazendo, se realmente é capacitado para fazer, com o que está fazendo, quanto está gastando. Entende? Então, no SAAI, aliás, em relação à água, é uma das prioridades a resolução dessa problemática da falta de água. Não tem para onde correr, tem que ser resolvido, porque há décadas isso acontece, há muito tempo. Ainda nessa problemática do setor ambiental, que inclui o saneamento básico, o abastecimento de água e o tratamento de esgoto, os primeiros casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus surgiram em Wuhan, capital da província de Hubei, na China, e traçando o histórico de contatos de infecção dessas pessoas, as autoridades de saúde chinesas ligaram-nas ao mercado de Wuhan, quer seja por contato direto devido ao trabalho que elas efetuavam lá, ou consumo de produtos do mercado. Avaliando as condições ambientais e sanitárias daqui de Bacabal, a questão não é se aqui pode ser um local de surgimento de uma nova doença, mas sim quando isso ocorrerá. Nossa cidade possui locais de risco para que isso ocorra, como o Matadouro, os mercados públicos da rodoviária, da Vila São João e o próprio lixão municipal. Esses locais dão aos vírus e animais todo tipo de oportunidade de se misturar, de se transformar e infectar seres humanos. Como o senhor enxerga esse quadro ambiental daqui da cidade e o que faria para mudá-lo? Wesley, como você falou, há vários pontos, né, de risco em relação ao meio ambiente. Em relação ao matadouro, seria feito
Quando eu falo dessas ações, Wesley, todas elas com licitação e com transparência, ok? E é uma das bases de um governo que está dentro da lei. Em relação ao matadouro, teria que ser feita uma reforma, não tem para onde, uma reforma geral no matadouro. Contrataria novamente uma equipe técnica, engenheiros, para ver essa questão, como fazer para que os restos não sejam jogados mais no Rio Mearim, porque são jogados. E eu peço nesse rio, desde criança, passo por frente do matadouro ali, quantidade de urubus que tem lá e dejetos caindo e restos de animais sendo jogados, não está no gibi. Então, uma reforma geral e, como eu já falei, com engenheiros para ver como fazer, para onde jogar esses dejetos, né? O que tivesse que ir para um determinado, para o lixo que fosse, mas enfim, então seria essa reforma geral. A partir daí teria fiscalização sobre como funciona, teria técnicos de segurança no trabalho para acompanhar tudo aquilo ali, e teria também técnicos ambientais para acompanhar toda essa situação, está acompanhando direto o matador. Então, essas medidas tinham que ser feitas. Em relação ao lixão, a gente pensa que deveria ser feito um aterro sanitário, não tem para onde correr, um aterro sanitário que, junto com a cooperativa, além de livrar a população da Vila São João e dos demais bairros vizinhos ali desse risco, o qual você mesmo citou, também traria uma geração de renda para a cidade, né, com essa cooperativa. Então, esses são outro meio, né, o aterro sanitário com a cooperativa, e para livrar esse risco, gerar renda e junto, né, em comunhão com os catadores que trabalhariam na cooperativa, devidamente equipados com EPIs, né, com equipamento de proteção individual. Essa é uma medida, eu penso que é a mais eficaz em relação ao lixão. Inclusive, a gente está vendo isso aí, pensando e escrevendo sobre isso. Ok? Eu não me lembro, você citou outra questão, além do matadouro, outro ponto, além do matadouro e do lixão? Os mercados públicos, da rodoviária, da Vila São João. Sim, são outras áreas que precisam, outros locais que a população usa, que devem ser devidamente analisados a sua situação, reformados se preciso, colocado fiscalização. E é claro que uma equipe de limpeza diariamente, seja lá no matadouro, seja nos mercados, e fiscalização se isso está realmente acontecendo. Okay? Então, essas medidas deveriam ser feitas. Mas ser realmente feitas, não só falar, não estar fazendo fotinho lá bonitinho, apresentando, é fazer mesmo. Não como está sendo em relação ao coronavírus, todo um enfeitamento aí de que está sendo feito alguma coisa e a gente não vê resultado. Entende? Certo. O senhor falou muitas de suas respostas, disse a respeito da transparência da gestão atual a respeito dos recursos. Existe o portal da transparência, a prefeitura pode estar fazendo uso disso, mas como você avalia a utilização da prefeitura desse recurso, que é uma lei, deve ser garantido isso à população, esse acesso à informação? Como o senhor faria isso em um eventual governo seu? Essa transparência, o que você faria para melhorar? O portal ia funcionar, não, Wesley? Simples assim, o portal da transparência tinha que funcionar realmente. Tem que ter realmente uma transparência, inclusive, em relação na nossa situação atual, que está entrando, apesar de não ter licitação, o recurso para o combate ao coronavírus, mas teria que ser colocado no portal da transparência. E isso é respeito com a população. Mas por que não está sendo colocado? Porque simplesmente vão fazer o quê? Vão falar o quê? A gente não vê nada sendo feito. A gente vê um enfeitamento aí com fotos, mas são coisas que por si só, os resultados dizem o que está acontecendo. Não tem resultado. Você no início falou que está cada vez mais crescendo o número de infectados. Entende? Então, teria que ter realmente
uma transparência, inclusive, desses recursos agora. O portal iria funcionar, teria que funcionar. Ah, entendo. Como foi dito em alguma parte dos comentários, um telespectador ele pegou e digitou dizendo que o coronavírus não é só um problema de saúde, é um problema, na realidade, que atinge diversos setores. Como a gente muito bem percebe, já atinge também a questão econômica, é uma das coisas mais graves. Especialistas avaliam que, após o coronavírus diminuir o problema da saúde, os efeitos na economia só vão ser sentidos talvez até anos daqui para frente. No caso, seria, talvez ano que vem, caso você seja eleito, isso seria responsabilidade de seu governo. E como então o senhor acredita que a prefeitura poderia atuar para reerguer a economia local e como a prefeitura poderia facilitar a geração de mais empregos no contexto pós-pandemia? Seria, Wesley, colocar em prática o que não é colocado e que entrar como um prato cheio para essa recuperação dessa situação que foi causada pela pandemia. Que seria a facilitação para as empresas, legalmente, é claro, com base na lei, incentivos fiscais para as empresas, e, na verdade, não ficar esperando ir atrás dessas empresas para se instalarem na cidade, para empresas que fossem se instalar e tivessem um grande número de empregos voltados para a população da cidade, entende? Incentivos maiores para aquelas empresas que tivessem, na sua forma de trabalhar, tivessem um programa ambientalmente sustentável na forma de trabalhar, entende? Então, isso tem que ser feito, um programa de atração das empresas, mostrar para as empresas o potencial de Bacabal e dar esse incentivo fiscal, com base na lei, é claro, para que elas venham para a cidade e eu acredito que iria fazer uma grande diferença, já que no momento não há isso. Iria fazer uma diferença para a cidade como um todo e nessa recuperação. É essa, dentre muitas outras, que a gente está escrevendo nessa área da economia para a cidade. É isso. Eu não sei se você vai fazer... Continua, fazer alguma pergunta que eu queria esclarecer, falar de uma certa, mas talvez você chegue lá. Tá certo. A respeito de um decreto publicado pela Prefeitura, o decreto número 636, de 26 de maio, que bloqueou parcialmente por 10 dias o acesso a algumas ruas da cidade. Entre elas estava a Estrada da Bela Vista, a principal via de acesso a bairros como o Parque Manuel Lacerda, Vila Coelho Dias, Vila Frei Solano, Novo Bacabal, Residencial João Lisboa, Terra do Sol e outros bairros da região norte da cidade. Como o senhor avalia a Estrada da Bela Vista ser quase via única de acesso a esses bairros e como melhorar a mobilidade urbana naquela área? Que, em decorrência da pandemia, com esse decreto, bloqueando aquela rua parcialmente durante uma parte do dia, muitas pessoas tinham muita dificuldade para acessar as suas próprias casas ou fazer algumas atividades que eram consideradas essenciais. É claro que, Wesley, que em um lockdown que realmente funcione, ainda que tivesse outras vias, seria fechado tudo, não é? Ia ter essa avaliação por parte de quem tivesse da fiscalização ali, se a pessoa poderia passar ou não, se ele apresentasse receita, queria comprar algum remédio ou alguma coisa essencial. Mas também poderia melhorar sim. Por exemplo, já tem algumas vias ali, mas que são, inclusive no inverno, e esse período foi um período invernoso, são cheios de lama. Algumas ruas ali do Parque Manuel Lacerda, Santa Clara e Pedro Brito. Mas o que fazer então? Além de abrir mais vias ali, pavimentar. Uma pavimentação realmente, porque daí, num momento como o lockdown, por exemplo, é claro que não ia fazer tanta diferença, porque ia ter pouco trânsito ali, mas em uma situação que fosse necessário, teria essas demais vias, de forma que desse para transitar, né? Pavimentada, com luz,
entende? Então, eu penso que seria por aí. Abrir mais essas vias que tem ali, naquelas mediações dos bairros e dos bairros Santa Clara e Parque Santa Clara, o Parque Manuel Lacerda. Inclusive, tem muitas vezes, eu trabalhei ali. Então, penso mesmo que seria essa questão da pavimentação nas vias que já existem e iluminação, para que, numa eventual necessidade, à noite, a pessoa poderia transitar minimamente com um sentimento de segurança. E é claro que, para voltar tudo normal, tanto essa que fosse reaberta, que fosse pavimentada, como a própria estrada da Bela Vista, deveriam ser devidamente sinalizadas, com serviço de sinalização legalizado e necessário, para não haver o que acontece frequentemente, que são vários acidentes e a população, por conta própria, vai lá, faz alguma coisa, algum quebra-mola, ou vem a prefeitura e faz também de forma ali ilegal, um quebra-mola enorme que coloca também em risco a população. Entendi. Ainda no tocante a esse decreto, foi esse decreto que causou insatisfação no grupo empresariado local, que culminou com grande insatisfação. O ápice dela foi a reunião desse grupo de empresários, comerciantes de Bacabal, e eles então optaram por realizar uma carreata contra esse decreto, contra essas atitudes da prefeitura, que estavam sendo quase que ineficazes e estavam prejudicando a economia local. Esses grupos de manifestantes, eles se reuniram, fizeram uma carreata na cidade, buscaram por cobranças, respostas da prefeitura, e pelo que se sabe, somente 3 dias depois da carreata, que foi realizada no início desse mês, dia 6 de junho, foi que a prefeitura foi dar ouvido a eles no dia 9 e buscar ali meios de descobrir uma solução viável para os dois lados, tanto para a prefeitura na questão de saúde, tanto para o grupo de empresariado, a questão econômica, do comércio local da cidade. Tanto é que a prefeitura, tempos depois, apresentou o decreto com a separação de fase, primeira fase, segunda fase e terceira fase da reabertura gradual do comércio. Mas a questão é, se fosse em sua gestão, como você faria para conciliar esse conflito entre a classe empresarial e você, sendo o líder do executivo municipal? Como você faria isso? Pois é, mãe. Primeiro, em responder essa pergunta, faz necessário a gente lembrar que toda essa situação de falta de gestão, é claro, não tem gestão, ela é antiga, por conta de grupos oligárquicos na cidade, e que trabalham visando o poder somente, não o bem-estar da população. Então, tudo isso a gente vê hoje nessa falta de gestão para a economia, nessa falta de gestão para a saúde, nesse momento de coronavírus. Essa pandemia nos desvelou, jogou na nossa cara, se é que muitos ainda não viam, toda essa situação de falta de importância com a população, essa situação de desejo de poder somente, não de manter, de trabalhar para a população. Entende? Então, oligarquias, 3 grupos que surgem em 1960, na década de 60, 66 mais precisamente, e que vem só se alternando, se modificando, e que fazem parte dessas oligarquias que ficam alternando no poder e fazendo alianças, como a gente vê agora, não é? E que a gente percebe claramente que o objetivo não era uma oposição realmente que visa o bem-estar da população, mas sem chegar no poder. No final das contas, essas oligarquias, no final, elas se alternam e sempre governam juntas, porque fazem essa aliança aí. Então, tudo isso é devido a essa sede de poder por essas oligarquias que governam na base do patrimonialismo, né, e do clientelismo. Quando eu falo de patrimonialismo, eu estou falando de confundir a coisa pública com o privado, como se fosse seu, usar para bem próprio, para a sua satisfação individual de suas famílias, seus familiares, e a população fica aí jogada. Isso é o patrimonialismo que a gente fala, sempre fala, a gente está sempre falando. Clientelismo é essa questão do cabide de empregos, que é uma forma de clientelismo,
de apoios políticos em troca em troca de um valor financeiro, ou de cargos, como secretaria, como trabalho em alguma das áreas públicas da cidade. Esse patrimonialismo compra pré-candidatos a vereadores, esse patrimonialismo compra líderes comunitários, compra vários tipos de pessoas que no decorrer... Quando você já observou que no momento tem tanta gente batalhando por direito social? Pois é, isso é para se valorizar, para se vender. É só observar nas bases aí. E com isso, a gente não há, Wesley, uma oposição realmente, porque a oposição, ela tem que fazer visando o bem da população, entende? Tem que ser feita. E ela não tem que... E essa nova gestão, outra coisa que está se falando muito é em nova gestão, você deve ter observado isso, né? Em nova política, aliás. Mas uma nova política, Wesley, se faz a partir já da pré-campanha. Como é que eu sou o novo? E aí entra também a figura do personalismo, né? Que são imagens de figuras que apareciam como super-heróis para salvar, tal. Mas você observa, é muito simples de perceber que não há essa oposição, que tudo são farinha do mesmo saco, que tudo ali faz parte tem o mesmo objetivo. Sabe qual é? Um dos pontos para você identificar é a compra de apoios. Compram apoios nos bairros, tentaram me levar, entendeu? Isso é clientelismo, tentaram me comprar, e vários apoios pré-candidatos, entende? Então, como é que uma nova política começa na pré-campanha dessa forma? Wesley, se a pessoa compra 30 e pouco apoios, 60 e pouco, 70 e poucos apoios, ele vai tirar da onde, me diz? Milhões que está gastando de financiamento de agiotas, entre outros, ele vai tirar da onde caso ele chegue na prefeitura? Me explica uma situação dessa. É a família que vai ceder para ele pagar isso tudo? Não, meu querido, ele vai tirar da gestão pública, que é o que acontece hoje, entende? Tirando da gestão pública, ele tá o quê? Ele está assassinando pessoas em uma situação de pandemia, e nem precisa chegar numa situação de pandemia. Antes mesmo nós já tínhamos situação precária da educação aqui. Quantas vezes eu padeci, sofri aqui com meu filho doente, comigo mesmo, por não ter um serviço de educação de qualidade, né? Porque quem entra com essa política, que agora estão aí com esse curso de novo, mas faz da mesma forma na pré-campanha, ele vai saquear para ele pagar o que ele está devendo. E aí resulta em toda essa situação. Inclusive, nessa que você colocou, não me esqueci, da economia, na falta de gestão, porque vieram milhões para combater o coronavírus. Cadê esses milhões? Quase 50 milhões. Então, em relação... eu queria esclarecer isso, porque eu ia acabar deixando de falar. Eu queria muito falar isso. Então, em relação aos empresários... Desculpa. É a famosa rinite. Então, em relação aos empresários, entra aí como um pacote nessas medidas iniciais. Então, o que teria que ser feito em relação à economia e aos comerciantes? Teria que ser feito previamente, ter tido previamente um diálogo com os empresários locais, microempreendedores, para entrarem em acordo com o fechamento imediato, a partir dos 2 primeiros casos, da primeira semana, ter um isolamento social rígido, se possível até o lockdown. Sim, porque não, de início sim, porque daí, uma das coisas que falaram, os empresários falaram, é que passaram já 3 meses parado, né? Se estendendo isso, vai somar o quê? 3 mais 2 faz 5, entende? Mas tomando essas medidas de início, tendo esse acordo, essa conversa, esse diálogo prévio e concordado, é claro, e agora poderia voltar, tomando as devidas medidas. Qual seria, por exemplo, isolamento rígido no início, tá entendendo? Isolamento social rígido, a fiscalização, estou falando disso no início, um monitoramento dos casos de pessoas que foram infectadas, para, a partir dessa identificação, colocar também em quarentena os seus familiares, um monitoramento
de vans e ônibus que estavam chegando na cidade, com testes, com medida de temperatura e com a observação de quem estava sentindo sintomas, e tanto os identificados que estavam com febre ou com outros sintomas, como os demais viajantes, serem colocados em quarentena, tá entendendo? Tudo isso teria que ter sido feito no início, tem que ter colocado, além das UBSs, em vários pontos da cidade, postos de monitoramento. Poderia ter sido feito também, muito interessante, seria um serviço de saúde, de ligação, entende? Via WhatsApp, para fazer esse monitoramento. E mensagem de SMS, olha que algo interessante, de SMS para pessoas, quando houvesse um caso a menos de 200 metros ou 200 metros da sua casa, isso conscientizaria a população, tá entendendo? E é claro que não identificando quem é a pessoa, para não gerar aí um preconceito. Então, são medidas que poderiam ter sido tomadas no início e que possibilitaria agora a volta sem esse confronto, sem esse aperto dos empresários, que a gente entende o lado deles, mas em relação a vidas é complicado, porque ainda estamos crescendo aí em número de casos, mas, no entanto, a culpa não foi deles, a culpa foi, até porque eles acataram, né, fecharam tudo. Mas não houve esse diálogo para que houvesse esse fechamento rígido logo no início. A exemplo dessas medidas, nós temos, por exemplo, uma favela super popular, lotada de gente na Índia, na Ásia, se não me engano, e que teve esse monitoramento, eles bateram na casa de 47 mil famílias, fizeram esse monitoramento, mediram a temperatura, viram quem estava com sintomas de 700 mil pessoas, mais ou menos, colocaram essas pessoas, as que foram identificadas, em locais que lhe desse possibilidade de um isolamento realmente, ginásios, escolas e tal. E esse é outra coisa interessante, porque em Bacabal, por exemplo, na tese dela, se alguém que está com coronavírus, provavelmente toda a família vai pegar. Porque não tem como se isolar, não tem quarto forrado, arejado, não tem. Então, teria outra medida. Teria que ter sido disponibilizados esses locais para essas pessoas que fossem identificadas a partir desse monitoramento, ficar lá mantendo, as pessoas que não tivessem condições, é claro, de isolamento, ser colocado nesse isolamento e realmente cumprir a quarentena. Então, sendo disponibilizado pela prefeitura esse serviço, poderia até cobrar multa, porque eles estavam dando suporte, então a pessoa não estaria ficando porque não quisesse, entende? Então, teria essa possibilidade. São medidas que poderiam ter sido feitas para resolver essa situação. Outro exemplo que eu posso dar é de Florianópolis, em Santa Catarina, que agora voltaram, e no início o índice de contaminação era de 4, agora é de 0,9, 0,8, se não me engano, que tomaram todas essas medidas e voltaram agora gradualmente, e esse número continua mesmo com a volta do comércio. Então, se isso tivesse sido feito, agora o comércio estava voltando tranquilamente, entende? Não é que eu estou colocando algo subjetivo lá do passado, não, mas é porque isso seria, porque eu sempre digo que prevenir é melhor do que remediar. Agora é muito complicado, agora está tudo aí, o vírus já se alastrou, não tem mais esse controle, entendeu? Está contaminação aí, ninguém sabe quem contamina quem, está voluntário, então complicou a situação. Então, mas essas medidas tivessem sido tomadas no início, eu penso que teria um grande resultado. E aí o comércio voltaria tranquilamente, com as medidas, é claro, também de continuar essa prevenção dos estabelecimentos comerciais e etc. Então é isso. Então tem várias outras, a gente escreveu um texto sobre isso, várias outras medidas que poderiam ter sido tomadas para fazer essa prevenção e agora o comércio poder voltar, entende? O secretário lá de saúde, se não me engano, o secretário de saúde de Santa Catarina, ele disse algo muito interessante. E uma coisa que eu falo aqui, eu acho que penso que a Lenia também falou isso, quando se trata de salvar vidas, vale muito imitar aquilo que deu certo, entendeu? E o secretário de saúde falou justamente isso, que nós não dá para gente do Brasil errar por conta própria. Ele quis dizer com isso que quem errou porque quis, porque teve muitos exemplos de casos
que não deu certo e de casos que deram certo, de medidas efetivas no mundo que deram certo em alguns países do mundo. Então, foi mais ou menos nesse sentido que ele falou. A gente não poderia errar por conta própria. Então, todas essas medidas ele tomou. E agora, Santa Catarina voltou com o comércio, gradualmente, e continua o índice de contaminação baixíssimo. Para tu ter uma ideia, a quantidade de casos em Bacabal é enorme. Eu fiz a anotação aqui, ó. Em Florianópolis, tem 477 mil pessoas, 798. 477, 698 pessoas. Só 918 casos, até quando eu fiz essa pesquisa. Hospitalizados tem 12, e 5 na UTI. Né? Então, no início, como eu falei, o índice de contaminação era de 4, no início da pandemia. Agora é de 0,89. Por quê? Porque isso o comércio já tendo voltado, porque tomaram essas medidas de prevenção, que não foram tomadas aqui, Wesley. E aí nós temos aí uma cidade com um número inferior a esse, com um número enorme de contaminados, de mortes, e o confronto aí que teve entre os empresários e a prefeitura. Eu não estou aqui tirando a razão deles, entende? Porque faltou gestão, faltou gastar o dinheiro que veio, que a gente não sabe para onde foi feito, se foi enterrado, como faziam antigamente. Então, faltou isso. Então, eu penso que era por aí, Wesley. Sendo tomadas todas essas medidas, agora o comércio voltaria tranquilamente, sem confronto, sem ter acontecido essa manifestação aí, que já está complicada a situação. E essa quantidade de pessoas na rua, eu não vou dizer, apesar de eu entender que eles têm razão, porque a culpa não é deles, é da falta de gestão, mas eu não vou dizer que eu concordo com isso, no sentido, racionalmente, levando em consideração o risco para a população, entende? Então, essas medidas iam ponderar os dois lados, iam cuidar da saúde da população e da economia, ok? Em sua resposta, você tinha tocado a respeito da educação. E nessa crise do coronavírus, uma coisa que aconteceu bastante foi a população, não só do Brasil, mas a nível mundial, ter mais acesso à internet, a comunicações. Como você avalia isso, como esse acesso à internet, à comunicação, como direito? Sendo que, entretanto, o Maranhão é um dos estados que contém baixos níveis de acesso a essas tecnologias. Como você avalia que poderia melhorar isso em Bacabal, a prefeitura poder ajudar dessa forma a aumentar o índice de acesso à rede de comunicação, internet? Como você faria isso? A gente tem um texto sobre isso, Wesley, né? E eu li recentemente uns dados da Universidade Federal de Minas Gerais, se não me engano. Ele fala que a gente não pode dizer que o acesso à internet foi universalizado. Realmente não foi. É muita gente que não tem acesso à internet. Há uma desigualdade nesse sentido também, como quase tudo no Brasil. Muita gente não tem acesso. Então, no nosso texto, a gente propõe lá a democratização do acesso à internet. Sobretudo, para melhorar, é claro que vai melhorar a vida de todos. Já imaginou se nós não tivéssemos internet, nós não estaríamos fazendo essa live aqui hoje. Mas todo mundo tem condição de pagar uma internet de R$80, R$90? Não tem. Então, muita gente vê, tem uma reportagem ultimamente que uma mãe luta com um celular simples para dar conta de fazer a atividade dos filhos dela, de todos os filhos. Então, e um menino que ia para perto de um açougue, se eu não me engano, e vendo o empenho dele, o dono do açougue liberou a senha do Wi-Fi para ele estudar um celularzinho simples. Então, não é todos que têm acesso à internet. Então, a nossa proposta é a democratização do acesso à internet. É claro que, mais uma vez, entra a questão do incentivo fiscal, assim como poderia ser também feito um incentivo fiscal para as empresas, né, de telefonia, como também uma parte, até da educação, uma parte dessa verba da educação para esse fim, entende? A prefeitura ia, é isso que eu estou falando, a prefeitura ia pagar uma parte dessa internet, para que, além desse incentivo fiscal, ter mais esse apoio. Então, seria mais ou menos um fundo voltado para isso.
possibilitando o barateamento da taxa de internet na cidade. Ou então poderia ser, na prefeitura, poderia até colocar, como teve uma pessoa que colocou aqui notas dela do lado ali, eu não vou falar o nome, colocar a internet, por que não? Para toda a cidade. Tem cidades no Brasil que tem internet para todos. E aí seria essencial para a educação. No mundo de tecnologias que nós vivemos hoje, por exemplo, eu não tenho condição de comprar tantos livros que eu preciso. Então, o que acontece? Eu encontro em muitos livros aí, uma quantidade infinita de livros em PDF na internet. Mas mesmo tendo PDF de graça, se não tivesse internet, não teria como baixar. Tá me entendendo? E por incrível que pareça, tem gente que não consegue botar, não tem condição de botar, a empresa dela que tem no nosso bairro não tem condição de colocar R$10 de crédito. E nem sabe os meios para fazer aqueles R$10 render ali e não ir embora. Conheço várias pessoas que vêm aqui para a gente ajeitar, porque coloca ali o crédito e vai embora, porque não sabe mexer. Então, seria mais ou menos isso. Trabalhar nesse sentido para essa democratização da internet, principalmente porque é necessário para a educação. A educação sem internet hoje é complicada. A gente está até estudando, a gente escreveu um artigo nesse sentido. Agora, senhor Bartolomeu, a sua última pergunta. Já estamos aqui chegando ao final da nossa entrevista, já vai dar quase 1 hora de início. Qual seria a sua mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo neste momento? Eu gosto sempre dessa frase. Eu falo uma frase de um autor, Woody Allen, o nome do cara. Ele diz assim: com certeza, os maus compreenderam algo que os bons não entenderam. O que eu quero dizer com isso? Que acabou há tempos pena com essas oligarquias, com governos patrimonialistas, governos clientelistas. Eu só conheço, nesses meus 32 anos, porque eu nasci em Cantanhede, mas assim que eu nasci, com menos de 3 meses, meu pai veio embora para cá, só conheço um prefeito que saiu pobre dessa prefeitura. E eu não consigo entender como é que a pessoa sai milionária de uma prefeitura que ele ganha, se não me engano, o máximo que chegou foi com o governo Zé Alberto, foi 18 mil e alguma coisa, foi 17 mil e alguma coisa de salário de um prefeito. Eu não entendo como é que isso acontece. Então, com essa frase, eu quero dizer, convidar a população a fazer o que eu decidi fazer. Sair do campo das reclamações de fila de banco, de fila de lotérica, de ponta de rua, de conversa de alpendre, essas reclamações e partir para uma ação prática, partir para a prática, para a efetividade. Entende? Porque, Wesley, dentro do que a comunidade local entende por mal, então, dentro do entendimento do conceito de mal na localidade, em Bacabal, ser corrupto, saquear os cofres públicos, assassinar pessoas, tirando da saúde, isso é ser mal. Mas eles foram lá, se colocaram à disposição, lutaram, entende? Então está faltando quem não concorda com esse desmando, quem quer alguma coisa diferente, quem quer mudar realmente a nossa cidade, que é uma gestão democrática na saúde, na educação, no meio ambiente, entende? Em todas as áreas, está faltando essas pessoas. É muito louvável que já tem pessoas como você, como o Matheus, muitos jovens já estão se levantando aí para essa luta, mas falta mais gente se levantar dessa luta. Então, a frase que eu deixo é essa, a reflexão. Está na hora de ir para a prática, de acabar com essas oligarquias, com esse patrimonialismo, com esse personalismo em Bacabal. Está na hora de nós pararmos de enricar personagens, grupos, e enricar nossa cidade economicamente, tornar uma cidade arborizada, bela, iluminada, com praça para os jovens se reunir. Entende? Está faltando isso. No bairro de Isabela, que jovens morrem porque não tem lugar. Fica muito fácil do tráfico cooptar. Entende? Não tem lugar para se reunir, não tem uma política pública, não tem nada do jovem. Não, mas a culpa ainda acaba sendo do jovem. O jovem morreu aqui, a pessoa atirou nele aqui perto da minha casa. Um jovem trabalhador, trabalhei com ele vários tempos, mas o que tinha para ele aqui? E aí esse discurso de que é porque tem opção, tem nada. Eu costumo dizer, eu vou te dar um exemplo aqui, ver se dá para compreender. Eu costumo dizer que amor, ele é uma decisão. Então, por ser uma decisão, eu só posso amar
quem eu conheço. Eu posso decidir amar quem eu conheço. Então, como é que eu vou decidir amar a pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não conheci? Do mesmo jeito, como é que um jovem de uma realidade de drogadição dessa aqui, cara, como é que ele vai escolher por outra coisa que ele não conhece? Não tem. E fica fácil o tráfico cooptar. Entende? Então, está na hora da população que não concorda com isso sair do campo da reclamação e ir para a prática. E lutar para mudar essa realidade. Para os nossos filhos, para os nossos jovens. Quantos jovens que eu vi, amigo meu, morrer aí, jovens que tinham um futuro brilhante no futebol. Entende? Pessoas morrendo por negligência naquele hospital, porque não tem uma fiscalização com os médicos que são negligentes, não tem isso, não tem lei, falta tudo. Então está na hora de nós sairmos da reclamação e ir para a prática. É isso, é essa a mensagem que eu deixo para a população de Bacabal. O que depender de mim, eu vou fazer como eu costumo sempre dizer, vou morrer lutando, vou lutar até o final da minha vida agora para mudar essa situação da nossa cidade. Só vou vou morrer lendo o último verso, a última palavra, no sentido de encontrar forma de lutar na prática. Não é só ler não, tem que ler, entender e ir para a prática. E também não é só reclamar, não. Tem que ir lá e tentar mudar essa situação, entende? Então, ademais, é isso. Muito obrigado, Wesley. Você é muito simpático, muito inteligente também, como o João, entende? E muito obrigado à página Bacabal Novo pela oportunidade e pelo grande papel que vocês estão fazendo nesse caminho de mudança na nossa cidade. Obrigado. Certo. Estamos chegando ao fim, então, de nossa live. E antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer ao pré-candidato Bartolomeu Santos por ter aceito em participar e ter dado as suas contribuições nessa entrevista. E, particularmente, agradeço ao Movimento Bacabal Novo por ter me convidado para conduzir este episódio. Sinto-me muito honrado e parabenizo o João Carlos, idealizador do projeto e fundador do movimento, que está fazendo um ótimo trabalho de levar esse tipo de conhecimento à população. Também muito obrigado a todos que divulgaram, assistiram, comentaram, enviaram suas perguntas e nos acompanharam até agora. A gente se vê, então, em breve, na luta por uma cidade melhor. Boa noite. Tchau, boa noite a todos.